Boa tarde, boa noite, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que esteja. Se não tiver, vai ficar para a glória de Deus. O avivamento é um processo duradouro e contínuo, filho legítimo do desejo de mudança. Seu artifício e agente cadeal é o Espírito Eterno. Suas características principais, dentre as outras, são busca pela verdade, intrepidez, retorno da vibração e da alegria em servir ao Senhor, e ao próximo de maneira pura e genuína. Os cristãos daquele tempo deixaram de lado a passividade e a dependência do clero na maneira de entenderem as questões da fé e prática cotidiana. A capacidade de escutar a voz do Espírito Santo pela Escritura foi aguçada e eles tornaram-se pessoas comprometidas com a busca da genuína comunhão com o Altíssimo. A salvação que era ensinada a partir dos interesses e das óticas do clero passou a ser proclamada novamente de forma universal, ampla e irrestrita do continente europeu. Os pregadores reafirmaram que a salvação, como fruto do arrependimento e da fé pessoal, é uma obra da graça divina. O tema do novo nascimento tornou-se proprietário das ministrações dos pregadores protestantes. Assim como aconteceu na igreja primitiva, os que aceitaram a fé reformada saíram para compartilhar as boas novas do Evangelho da Graça. Cada crente, com o coração cheio de amor pelos perdidos, assumiu a sua parcela de responsabilidade na evangelização do mundo, como ensinado por Jesus. Depois da morte das primeiras gerações de reformadores, o fundamentalismo religioso ganhou espaço, e o que culminou a ruptura entre irmãos e até a guerra que se espalharam pela Europa. Em relação ao cenário imposto acima, surgiram alguns grupos em busca da verdadeira espiritualidade. Esse pregador filósofo alemão do século XVII escreveu um livro intitulado Brilhante Amanhecer. Por conta dessa obra, Boehmer foi duramente perseguido, porém suas ideias foram difundidas em várias localidades e seu movimento cresceu muito. Seu maior legado foi o afastamento da autoxia fria e a busca direta da presença de Deus sem intermediário e da maneira genuína e pura. Conhecido mundialmente como os Clarks, sentindo-se incomodado com o rumo da igreja à sua época como modo da vida dos cristãos, Fox passou a pregar que Deus não habitava em templos feitos por mãos humanas e contra os pastores mercenários do seu tempo. O sucesso de Quakers foi tanto que eles migraram para os Estados Unidos após grandes perseguições religiosas. Lá estabeleceram comunidades cristãs existentes até os dias atuais. O pietismo baseou-se nos escritos do grande avivalista Prince Jacobo Sperry, em 1635 e em 1605, que cresceu em meio à literatura sobre a necessidade de uma fé pessoal, uma fé salvífica, além da doutrina correta. Sperry insistiu na pregação luterana da experiência pessoal com Deus, no sacerdócio universal dos crentes e na participação ativa deles na vida espiritual da igreja. O avivamento dos morávios começou com dinâmica de oração de 24 horas diárias e de pregação, ensino ininterrupto da palavra de Deus. Naquelas reuniões, inúmeras pessoas receberam o chamado missionários para várias partes do mundo, inclusive para o continente americano, África, Índia e outros países. O despertar missionário moraviano sacudiu o mundo. A mensagem de avivamento dos móveis no século XVIII alcançou um pregador anglicano chamado John Wesley após entrar em contato com o movimento dos morávios. Wesley sentiu seu coração abrasado pela chama da oração, do ensino, da pregação e do evangelho. Seu ministério tornou-se uma referência de intrepidez na entrega dos sermões e na evangelização dos povos.
O maior despertamento espiritual ocorrido no mundo cristão a partir do século XX, fruto de reforma protestante, foi movimentada pentecostal. Nenhuma dominação cresceu tanto nos primeiros anos numa fundação como a Assembleia de Deus no Brasil. Depois de uma década de trabalho, dominação tinha as igrejas em 7 estados da região norte e nordeste. Depois de 30 anos de história, 1911 e 1934, a denominação contava com ministérios e igrejas em todo o território nacional. A reforma protestante largou-nos uma igreja com profundidade na escritura, com poder espiritual para triunfar sobre as trevas. Uma igreja moralmente pura e rica, imbuída da missão de levar homens e mulheres ao verdadeiro evangelho e ao conhecimento de Deus. Glória a Deus, aleluia. A igreja, como coluna, fundamento da verdade, não pode assimilar padrões doutrinários alheios às escrituras, nem alinhar-se à prática estranha à vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, grande Deus. Oração do profeta Abacuque sobre as formas de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no discurso dos anos. Faz-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Glória a Deus, aleluias. Essa história que eu acabei de ler está em Salmo 85, versículo 6, que diz assim: Não tornará a vivificar nós, para que o teu povo se alegre em ti. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O seu repreendor é como luz, raio brilha na sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência, segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, emigalha-se o monte primitivo, e horteiros eternos se abatem. O caminho de Deus são eternos. E o Senhor me livrará de toda má obra e guarda-me para o reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus, aleluias. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, eu oro, Senhor Deus, meu Pai, para essas pessoas, meu Pai, que necessita, Senhor Deus, meu Pai, de Ti, que precisa de Ti, que procura o Senhor, meu Pai, mas não tem encontrado, Senhor, mas eu creio, Senhor Deus, que vão encontrar em nome de Jesus, porque o Senhor está dentro de nós, dentro do nosso coração, é só nós deixar as coisas erradas, Senhor Deus, meu Pai, começar a fazer as coisas certas, que nós vamos ter, meu Pai, paz contigo e alegria de viver ao Teu lado. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, cura, meu Pai, essas pessoas, meu Pai, salva, sara, meu Pai, liberta, Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, entra na vida delas, faz uma mudança, Senhor Deus, meu Pai, entra no coração dela, Senhor, quebranta o coração, tira, meu Pai, tudo que não vem de Ti, enche ela, Senhor Deus, meu Pai, com Teu Santo Espírito, transforma, Senhor Deus, meu Pai, escreve uma nova história. Pai, eu que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.